Que o Espírito de Deus esteja sobre todos nós neste momento em que nós queremos refletir em Sua Santa Palavra. Podem sentar-se. Textos bastante fortes do fim de semana. Textos que nos levam a uma profunda reflexão em nossa vida. O que os bens são para nós? Nós corremos atrás do quê? O nosso dia a dia, nós nos agitamos por qual razão? O que move o nosso coração? Encontrei a mensagem do pastor Adelar Munivec e fiz algumas adaptações nela, que eu acho que ela nos leva a uma reflexão do texto do Evangelho de hoje, bem como todos os demais estão muito intimamente ligados com a idolatria da avareza. Cuidemos, precisamos dos bens, mas que eles não entrem e não tomem o primeiro lugar da nossa vida. Seu tolo ou louco, esta noite você vai morrer. E quem ficará com tudo que você guardou? Quanto você tem no banco? Quantas casas? Quanto patrimônio? Se você morrer hoje, para quem ficará? O texto bíblico, ele até diz assim: você vai trabalhar, e Deus vai dar para aquele que não se esforçou um pouco, nem um pouco, para ter os bens em suas mãos. Por isso ele pede até o texto, especialmente o texto de Eclesiastes, para que nós meditemos um pouquinho. Escreve o pastor Adelar: olhando para dentro de mim, percebi sem muito esforço que uma das coisas que mais tenho feito ultimamente, e quem sabe você também, é reclamar. Nem sei se eu e você de fato temos tantas razões ou tantos motivos para reclamar, angústias ou decepções, mas o fato é que continuamente nos flagramos falando palavras de reclamações. Reclamamos da saúde, reclamamos do tempo, reclamamos da situação financeira, dos preços, reclamamos do governo, reclamamos dos filhos, da esposa, do esposo, reclamamos do carro, da bicicleta. Reclamamos do calçado que está apertado, reclamamos da cinta, reclamamos do quê? Que estamos careca, que estamos barrigudo, que estamos gordo, magro. Enfim, qual é a lista de reclamação? Por que tantas reclamações? E reclamações não é um vírus que foi criado em laboratório agora há pouco. Ele sempre existiu. Sempre existiu a tal da reclamação. Basta nós olharmos para o passado, e quando nós folhearmos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver Deus irado com o seu povo muitas e muitas vezes, porque não se cansam de reclamar da vida. Alguma coisa não estava agradando a esse homem do nosso texto, do Evangelho agora especificamente. Ele vai para Jesus reclamar do seu irmão e diz: Senhor,
Pede para ele dividir a herança comigo. Até no Antigo Testamento, o irmão mais velho, ele sempre ganhava o dobro dos outros irmãos. O filho primogênito, ele ganhava sempre o dobro. Talvez era isso que estava acontecendo ali naquele momento, naquele diálogo com aquele homem. E aí Jesus faz uma pergunta para ele: quem me deu o direito de julgar ou repartir propriedades entre vocês? E a pergunta de Jesus é cruel para o homem. Quem me deu o direito? Aonde está escrito que eu devo repartir os bens de vocês? Eu sou o juiz agora dos bens? Até porque na época era costume das pessoas irem procurar os mais influentes para que ele desse um parecer favorável às suas queixas. E era o que estava acontecendo. É preciso deixar claro aqui, irmãos, que Jesus não estava demonstrando pouco caso ou indiferença para a queixa daquele homem. Mas Jesus estava insistindo com ele em que há um lucro maior do que ganhar uma herança. E que há uma perca muito maior do que perder a herança. Se perdesse aquela parte da herança, bom, era só aquela herança. Agora, se perdesse o tesouro que Jesus tinha guardado para ele, aí sim ele ia sentir em sua alma e em seu corpo o que é perder a herança que Jesus queria dar a ele. É interessante que aquele homem tentou mudar o ofício de Cristo. Naquele momento, o homem queria que Jesus deixasse a sua missão de Salvador e fosse agora um negociador, ou um mediador, como quiserem chamar. Foi até Jesus para resolver o seu problema da herança. Estava fazendo de Jesus, chamando Jesus, o Senhor não disse que nós temos que ser verdadeiros, que nós temos que repartir? E aí ele estava querendo dizer: agora me defenda minha causa perante o meu irmão. Jesus deveria defendê-lo para que não fosse enganado e até levasse um pequeno prejuízo do irmão. E antes que o homem tentasse reclamar de novo para Jesus, Jesus lhe conta então aquela história que nós conhecemos, que tinha um homem que colheu muito, mas que os seus celeiros eram pequenos, e então: vou derrubar os meus depósitos e construí-los maiores ainda, neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, alegre-se. Isso era naquele momento, porque depois as palavras de Jesus bateram forte no seu coração. Seu tolo, seu louco, essa noite você vai morrer. E quem ficará com tudo que você guardou? Não sei se de fato a Bíblia não menciona se naquela noite o homem de fato morreu ou se Jesus estava apenas querendo apertar o sapato dele. Mas esta noite você vai morrer. E para quem será tudo que você guardou? Por que Deus o chama de louco?
Será que Deus é contra alguém obter sucesso na vida e ter uma estabilidade financeira? De forma nenhuma. De maneira nenhuma. Deus não o chama de louco por causa do seu progresso, mas Deus o chama de louco porque esse homem considerava tudo como seu. Tudo para mim. Vou construir maiores celeiros, vou guardar e vou comer o resto da minha vida do que eu guardei. Pensamento egoísta, olhando para o seu próprio umbigo, esquecendo de tudo que estava à sua volta e das pessoas que ali estavam. Pobre homem. Esquecera que a vida e tudo que possuía não era seu. Não era seu. Na verdade, a vida e tudo que possuímos é um empréstimo de Deus. A camisa que vocês estão usando, o calçado que nós estamos usando, não é nosso. É de Deus. Ah, mas eu trabalhei e comprei. É mesmo? E se Deus tivesse te tirado o oxigênio? E se Deus não permitisse que você tivesse esse emprego? Quem lhe daria? Esquecera de perguntar a Deus: para que e para quem recebi esse empréstimo? Pobre homem, só pensou em sua felicidade, em seus bens, em seu descanso, na sua própria vida. Esqueceu de compartilhar a sua felicidade e acabou sozinho, falando sozinho, reclamando sozinho. Pobre homem, pobre eu, pobre você, que não raras vezes seguimos esse exemplo dando ouvidos à voz do nosso velho homem egoísta que existe dentro de cada um de nós. Alguém escreveu assim: esse tolo é semelhante ao egoísmo do Mar Morto, conforme podemos notar neste poema. Então tem um poema sobre o Mar Morto que diz assim: olhei o mar e estava morto. Embora as neves lá do Hermon e o bom Jordão lhe dessem do alimento o seu conforto. Por que tal sorte assim? Veio então a resposta: ah, quanto mais recebe, mais este mar guarda. Aos afluentes seus a morte ali aguarda, pois esse recebe, mas não dá. Ó mar, mar morto, ensina-me bem claro que o egoísmo nos destrói assim. E de fato é assim. O mar recebe o Mar Morto, mas não dá, não tem vida, só pensa nele. Como notamos nesse poema, o Mar Morto só recebe, mas nada oferece. Nas suas águas não sobrevive coisa alguma, por causa da intensidade do sal, e principalmente porque não troca a sua água. Assim também é o homem rico, que só recebe e nada dá. Se torna improdutivo e, por assim dizer, uma pessoa salgada, uma pessoa sem vida. A nós todos que vivemos num mundo e numa cidade há muito tempo, que tem invertendo, nosso mundo está invertendo os valores, rotulando pessoas, sim, porque se você não fizer e não me der, se eu não tiver lucro,
então você não presta. Colocando na cabeça da maioria dos seres humanos de que se é algo, ou se é alguém pelo que se possui. Esse sistema capitalista que afasta as pessoas, que cria um muro entre as pessoas, que cria um abismo entre as pessoas. E cansamos de ver pessoas que às vezes, porque têm um pouco de propriedade, ou porque têm uma formação, se acham hostais. Eu sou, vocês não são. E então se acham no direito de pisar na cabeça, se acham no direito de insultar, de maltratar e de não dar o respeito que todo ser humano merece, ou que pelo menos o respeito com o qual tratamos as pessoas sempre nos deixam portas abertas. Somos feliz ou infeliz? A todos nós ecoa o alerta de Cristo. A verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. É louco, e louco esta noite você vai morrer. E quem ficará com o que você guardou? Quem vai usufruir dos seus bens? Quantas vezes procuramos Jesus somente para resolver as nossas questões financeiras? E cuidado com o que vocês estão ouvindo ali fora, aquelas promessas mirabolantes, dê 100, ganhe 200, dê 1.000, ganhe 2.000, dê 100.000, ganhe 200.000, cuidado! Isso é armadilha de Satanás para pegar um coração cobiçoso, um coração que quer e que não se contenta com o que tem. Será que esse chapéu, e muitas vezes a gente tira chapéu para tantas coisas, mas será que tiraríamos o nosso chapéu para a resposta que Jesus deu? Ou será que o chapéu de louco serve em nossa cabeça? O Senhor Jesus nos mostra que por mais que se venha a ter, é loucura limitar-se à felicidade que as coisas oferecem. Você não pode ser feliz só porque você tem. E o dia que você perder, você vai ser infeliz? A felicidade do seu coração depende dos seus bens? Pois se depender, então nós temos que tomar e muito cuidado, porque a gente vê que quem tem um pouco não consegue dormir de preocupado que vão roubar o que ele tem. A nossa felicidade não está nos nossos bens. A nossa felicidade deve estar aqui, no amor de Deus, em Cristo Jesus. Ali está a nossa felicidade. E então faz sentido o hino que Lutero disse: se vierem roubar os bens, a vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é a nossa herança. O céu é nosso. O céu ninguém nos tira. O céu ninguém pode mexer, porque ele é de Deus. Ele é daqueles que acreditam em Jesus. E se nós cremos, então ele é nosso. Eles podem mexer no nosso corpo, nos nossos bens, mas não podem mexer na herança que Jesus nos conquistou. Que todos nós, com muita alegria, agradeçamos a Deus pelos bens que nós possuímos. Tinha um homem que chegou até o governador
e pediu mais terras. E ele escreve o seguinte: na Rússia, um homem desejoso em possuir muitas terras foi pedir ao governo. O governador lhe disse: você pode receber tanta terra quanto quiser, mas deve sair de casa ao clarear do dia, caminhar o dia todo e ao pôr do sol entrar em casa. Toda a terra percorrida será sua. O homem caminhou a passos largos. Ao meio-dia fez pequena pausa para descansar e almoçar. Continuou a caminhar e viu sempre mais terras bonitas e as quais queria percorrer para incluir tudo em seu patrimônio. Caminhou mais ligeiro. O sol já ia entrando, ele cansado, com bolhas nos pés. Caiu, morreu. Então o governador o encontrou e enterrou no mesmo lugar onde havia caído e colocou uma placa na sua sepultura com os seguintes dizeres: tanta terra precisa o homem. Bastava um lugar para ser sepultado. Não precisava tudo aquilo que ele tinha caminhado. As pessoas nem sabem o que fazer, às vezes, com tudo que têm. E se perdem. E eu passo a entender por que Deus não diz sim para todas as nossas respostas. Porque nós seríamos loucos. Porque nós não saberíamos o que oferecer na noite em que Deus nos chamar. Nós não saberíamos o que oferecer a Ele. Ele encontraria um depósito, o nosso coração, talvez sem fé, talvez sem Jesus. E se Ele encontrar esse depósito sem Jesus no dia da morte, então eu não tenho nada. Então eu sou infeliz. Então eu sou um pobre. Então eu sou um miserável. Então eu sou um homem condenado. Mas pela graça de Jesus, nós cremos nele. Pela graça de Deus, pela sua misericórdia, Ele nos chamou e nos faz ver que neste livro nós temos palavras de vida. Deste livro nós podemos nos alimentar. E aqui Ele vai dizer o que vocês devem fazer, o que nós devemos fazer com o nosso coração diante dos bens. Creia em Jesus, deposite a sua vida em Jesus, recolha no seu depósito, no seu coração estas palavras, e ali sim você terá muita coisa para oferecer no momento que Deus nos chamar. Que Deus nos conserve nesta fé para a vida eterna, hoje e sempre. Amém. Escolhi o próximo hino pensando em nós termos paz e de quem vem esta paz que nós tanto precisamos.